Olá, pessoal, bom dia para todos. Trago aqui para vocês a visão do Libânio com relação à avaliação escolar. Então, primeiro, ele conceitua o que é avaliação escolar. Ele diz que é uma componente do processo de ensino que visa, através da verificação e qualificação dos resultados obtidos, determinar a correspondência destes com os objetivos que foram propostos. E daí orientar a tomada de decisões em relação às atividades didáticas seguintes. Ele também reforça as tarefas da avaliação escolar. A primeira é a verificação, que é a coleta de dados sobre o procedimento dos alunos, por meio de provas, exercícios ou outros instrumentos avaliativos. A qualificação, que é a comprovação dos resultados alcançados em relação aos objetivos e, conforme o caso, a atribuição de notas ou conceitos. E, por fim, a apreciação qualitativa, que é a avaliação propriamente dita desses resultados. Ele também determina três importantes funções para a avaliação. A primeira é pedagógico-didática, relacionada ao cumprimento dos objetivos educacionais. Então, os resultados permitem a avaliação ela permite verificar se atendeu ou não às finalidades sociais do ensino. Se houve a preparação dos alunos para enfrentar as exigências da sociedade. Se propiciou meios para uma participação mais ativa desses alunos nas atividades, nas diversas esferas da vida social. Além disso, ela vai proporcionar uma atitude mais responsável do aluno em relação aos seus estudos, que é o dever social. Contribui para a assimilação e fixação. As correções dos erros, ela vai possibilitar um aprofundamento, ampliação e aprofundamento de conhecimentos. A segunda função é a função diagnóstica. Ela vem para identificar os progressos e dificuldades dos alunos, assim como a atuação do professor. Então, ele diz que ela pode ser realizada no início, durante e no final. Então, no início, ela vem para verificar condições prévias, para preparar esse aluno para o novo que está por vir, e para sondar o conhecimento desses alunos, para que o professor possa planejar em cima disso as suas aulas. Durante, ela vem como um acompanhamento do processo, corrigir falhas, esclarecer dúvidas, estimular os estudos e também para avaliar o trabalho que tem sido conduzido pelo professor. No final, ela vem para avaliar os resultados do trabalho que foi desenvolvido, a aprendizagem desse aluno e o trabalho que foi realizado pelo professor. E, por fim, a função controle, que ela refere-se aos meios e à frequência das verificações e de qualificação dos resultados escolares, permitindo um diagnóstico das situações didáticas. Então, aí há um controle sistemático e contínuo que ocorre no processo, por meio de variadas atividades, que permite a esse professor observar como os alunos estão conduzindo-se na assimilação de conhecimento e habilidades. Então, ele fala da importância de não quantificar, porque a ideia é que seja avaliado o processo, o durante o processo. Ele diz também que essas funções elas estão interligadas. Né? Ele diz que a função pedagógico-didática ela está referida aos próprios objetivos, mas ela está diretamente vinculada à função diagnóstica e de controle. A função diagnóstico ela se torna esvaziada se não estiver referida à função pedagógica, pedagógico-didática, e se não for suprida com os dados que vêm na função controle. A função controle, por sua vez, sem a função diagnóstico e sem o seu significado pedagógico-didático, significa estritamente a função de atribuir notas e de classificação. Ele também traz alguns erros da avaliação na prática escolar. Um dos erros é tornar a avaliação unicamente como o ato de aplicar provas, de atribuir notas e de classificar os alunos. De reduzir a avaliação à cobrança daquilo que o aluno memorizou e usar a nota somente como um instrumento de controle. Outro erro comum é não considerar fatores que envolvem o processo, fatores internos, externos, que nós que estamos em sala de aula sabemos que se interfere sim no rendimento escolar. Utilizar a avaliação como uma recompensa para os bons alunos e uma punição para os desinteressados. É um outro erro comum, que acaba tornando a avaliação como um instrumento punitivo e intimidador, que ameaça uns e premia outros. Outro erro também comum é
rejeitar o quantitativo, priorizando somente o qualitativo. Então, ele diz que os dois precisam andar juntos. Isso é extremamente importante. A relação mútua entre o qualitativo e o quantitativo. É entender que a escola ela cumpre a função determinada socialmente, a de introduzir as crianças e jovens no mundo da cultura e do trabalho. É importante também o professor organizar o ensino visando o desenvolvimento do autônomo e independente desse aluno. A avaliação é vista como a comprovação quantitativa e qualitativa dos resultados do ensino e da aprendizagem. Porque por meio dela, a escola, os professores, os alunos e pais analisam e avaliam o trabalho que foi desenvolvido. Ele também aborda algumas características da avaliação escolar. Ela reflete a unidade de objetivos, conteúdos e métodos, concatenada com os objetivos, conteúdos e métodos expressos no plano de ensino e desenvolvidos no decorrer das aulas. É uma manifestação dos resultados. Os objetivos eles precisam estar claros para que, quais são os critérios que estão sendo aplicados nessa avaliação, estão sendo analisados nessa avaliação. Ela possibilita uma revisão do plano de ensino, permite a revisão desse plano e o encaminhamento do trabalho docente para a direção correta. Ela ajuda a desenvolver capacidades e habilidades. Voltar-se para a atividade dos alunos. A avaliação do rendimento ela deve centrar-se no entendimento de que as capacidades elas se expressam no processo da atividade do aluno em situações didáticas. Então, não é apenas a prova final, ela é insuficiente. É preciso aplicar vários instrumentos, é preciso ter vários olhares, várias perspectivas para que aconteça de fato essa avaliação da forma que ela deve ser. Ela deve ser objetiva, ela ajuda na autopercepção do professor. Meus objetivos estão claros, os conteúdos estão acessíveis, estou conseguindo me comunicar, né, adequadamente com todos os alunos? São perguntas que vão ser feitas por meio uma característica das avaliações. Ele também apresenta vários instrumentos avaliativos, as provas discursivas, de múltipla escolha, de completar com lacunas. Mas o que é importante? A finalidade não é aprovar ou reprovar, dar a nota alta ou uma nota baixa. Trata-se de um processo de acompanhamento sistemático do desempenho escolar dos alunos em relação aos objetivos que foram definidos, para sentir o seu progresso, detectar dificuldades e retomar a matéria caso necessário. Ele também aponta alguns instrumentos auxiliares. A observação, que visa a investigação, informalmente, as características individuais e grupais dos alunos, já no caráter mais subjetivo, né, por parte do professor. E também a entrevista, que vai permitir conhecer e ajudar o professor no seu desempenho escolar, o aluno no seu desempenho escolar. Ele também reforça que a atribuição de notas e conceitos, o objetivo não é o objetivo do ensino, apenas expressa níveis de aproveitamento escolar em relação aos objetivos propostos. Elas traduzem de forma abreviada os resultados dos processos de ensino e de aprendizagem. Aqui eu encerro a minha fala e passo para o meu colega. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.